Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endometriose. A cólica menstrual é normal? Em alguns casos sim. O que é uma cólica menstrual normal? É aquela cólica, aquele desconforto, uma dorzinha embaixo do ventre que precede a menstruação uns 2 dias antes ou no primeiro dia da menstruação. Eu tomo um remedinho básico, uma coisinha ali, sabe, que a avó tem, que a mãe tem na caixinha de remédio, uma bolsinha de água quente, ficar quietinha um pouquinho, melhora. Algumas cólicas são um pouquinho mais fortes, eu preciso ir ao médico, aí ele me passa um anti-inflamatório um pouquinho mais potente, mas se resolve com isso. Algumas vezes não, eu preciso realmente fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado. Eu vou tomar um anticoncepcional, por exemplo. Por quê? O anticoncepcional ele acaba tratando alguns sintomas que vêm, que precedem a menstruação. Beleza, entrei com o anticoncepcional, estou tomando a pílula, às vezes preciso tomar um analgésico, um antiespasmódico junto, mas se resolve. O que não é normal? É aquela cólica que eu tomei o anti-inflamatório, eu estou tomando o anticoncepcional e nada melhora. Às vezes eu vou parar no pronto-socorro com cólica. É muita dor, eu tenho que tomar alguma coisa injetável, às vezes ameniza quando eu tomo o injetável, passou o efeito do injetável, eu já estou com um pouquinho mais de dor. Então essa cólica preocupa um pouquinho mais. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir ao seu médico, ao seu ginecologista e conversar com ele. Fala, olha, a minha cólica ela está um pouquinho mais persistente, ela não está melhorando só com o anticoncepcional. Pode ser alguma outra coisa? Sim, pode. Pode ser o que a gente chama de endometriose. O que é a endometriose? A endometriose é uma doença que a gente às vezes faz o diagnóstico um pouquinho tardio, porque ela chama mais a atenção em mulheres que não estão conseguindo engravidar. Quando você está tentando engravidar quase um ano já sem sucesso, uma das primeiras coisas que a gente procura fazer o diagnóstico é justamente a endometriose. A endometriose nada mais é do que uma doença que causa, que vem junto com a cólica, então eu acabo suspeitando de endometriose. Ela cursa com, na maioria dos casos, infertilidade, a mulher tem uma dificuldade para engravidar e em muitos casos, quando ela está num grau mais severo, ela não permite a gravidez, ela leva à esterilidade. Para fazer diagnóstico, temos alguns métodos. A primeira opção realmente é fazer um teste terapêutico. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um esquema de pílula contínuo, eu posso usar o anticoncepcional por um tempo prolongado, emendar uma cartela na outra, ou usar realmente aqueles esquemas de 28 dias e suspender a menstruação. Suspendi a menstruação, tive uma melhora importante da cólica, ok, eu posso até postergar um pouquinho mais a minha investigação diagnóstica, mas eu tenho sempre que estar atenta para isso, para não deixar, por exemplo, uma endometriose grau 1 virar um grau 2, um grau 3, e aí lá para frente eu já tenho um caso de esterilidade. Um outro método diagnóstico é um ultrassom, um pouco diferenciado. O ultrassom comum, na maioria dos casos, não consegue fazer um diagnóstico de endometriose, a menos que eu tenha um endometrioma, que é um cisto de endometriose, aí sim um ultrassom comum consegue fazer o diagnóstico, mas um ultrassom com pesquisa de endometriose. É um ultrassom um pouquinho diferenciado que busca realmente, ele procura a doença. E num grau um pouquinho mais elevado, de complexidade, a laparoscopia, que é um exame cirúrgico. É um exame que vai realmente me dizer se eu tenho o problema, qual o grau, qual a intensidade do problema, e já consigo fazer uma terapêutica no próprio ato do exame. A gente chama de laparoscopia diagnóstica e laparoscopia cirúrgica. Então, se você tem um quadro de cólica um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais exacerbado, procure o seu médico, converse com ele a respeito, porque sim, pode ser normal, mas pode ser uma coisa que a gente previna problemas futuros. Beijo para todas, até a próxima dica.